Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da inconsequência, né? Então, eu meio gostaria, né, de falar hoje sobre essa questão, né, a inconsequência. Eu diria, né, que ainda hoje, na humanidade, né, de hoje, pessoas elas tomam muitas decisões, né, inconsequentes. Ou seja, é basicamente uma pessoa, né, que não reflete, né, o resultado de suas ações e com isso, né, elas tomam decisões ruins, né? Eu diria que sempre é possível, né? Sempre que possível, você deve pensar, né, um pouco mais antes de agir, né? E ao você tomar decisões radicais, né, impulsivas, você termina, às vezes, né, botando até a sua própria vida em risco, né? E por mais que você esteja, né, numa situação ruim, eu diria que jamais haja, né, de forma impensada e de maneira intempestiva, né, impulsiva, né? E procure também, né, ser o mais transparente possível, né, com as pessoas da sua convivência, porque é justamente aquilo que você não revela e não comunica de forma adequada, isso pode, né, causar uma percepção equivocada da sua situação, né? A sua intraconsciencialidade, como a gente chama na conscienciologia, né? E isso é especialmente importante para pessoas, sobretudo para pessoas que estão, né, em algum tipo de tratamento psiquiátrico, né? Especialmente aquelas pessoas, né, que estão considerando, né, fugir de alguma forma, né? Eu diria que quando você não comunica, né, de forma adequada aquilo que você sente, aquilo que você pensa e aquilo que você experimenta, as chances são que você passe, né, a tomar um medicamento que não é adequado para você, né? E que muitas vezes até, né, faz você se sentir pior do que antes, né? E apesar, né, ao pensar em fugir, por exemplo, fruto do desespero, né, normalmente faz depois, né, as pessoas de sua convivência não confiarem mais em você, né? Então, pode até levar um tempão, né, até que elas voltem a confiar de forma razoável em você mais um pouco, né? Então, em pessoas comuns, eu diria que há várias atitudes, né, frutos de uma inconsequência, né? E eu desejaria dizer que eu tenho esperança, né, de chegar ao dia em que a gente vai ver pessoas mais lúcidas, né, para essa questão da inconsequência, né? E de acordo com o paradigma consciencial, né, existe essa questão, né, da lei do karma, né? E essa lei, né, diz basicamente que todas as suas ações, né, elas têm consequências nesta ou em outras vidas, né? E eu estudei ao longo de vários anos, né, uma série de atitudes, né, que pessoas têm, né, na nossa sociedade doentia, né? O primeiro caso que eu estudei foi a questão da batalha de espadas, né? Essa guerra, né, de espadas, ela é uma comemoração tradicional, né, da festa junina, né, em Cruz das Almas aqui no Bahia, né? Então, em que consiste essa guerra de espadas, né? E os moradores, eles costumam, né, usar bambus com pólvora para essa realização. E aí eles tacam, né, esse bambu com pólvora uns nos outros, né? E só em 2008, né, foram 214 vítimas, né? Você teve também um menino de 6 anos de idade que morreu vítima, né, de uma espada dessa. E em 2007, né, você tem o caso de 191 pessoas feridas, ou seja, ano após ano é uma prática, né, que deixa pessoas feridas ou morrem, né? E você teve até o caso, né, do cara que teve 80% do corpo humano queimado, né? E esse a gente não sabe se morreu ou se continuou vivendo, mas provavelmente deve ter morrido. Então, você tem também, né, o follow-up, né? E essa moda estava começando a pegar aqui, né, no bairro de Periperi, né? E copiaram, né, essa ideia, né, de tacar espada, que é o bambu com pólvora, uns nos outros. E em 2008, né, feriram 20 pessoas, né? Então eu lanço o alerta, né? Imagine se a moda pega, né? Em tudo quanto é lugar aparece esse tipo de coisa, né? É uma coisa de doentia, né? E você tem também a questão das drogas, né? Você teve o caso, né? Eu recolhi, né? Saiu na mídia e uma aluna excelente, né? Com um desempenho escolar invejável, né? E seu currículo, basicamente, ela foi aceita em 5 grandes universidades do Reino Unido, né? E aos 18 anos, né? Ela usou heroína pela primeira vez, né? Influenciada por um namorado. E aí foi só a derrocada, né? Foi vencida pela droga, largou a faculdade, mudou de cidade, afastou-se da família e também dos antigos amigos, né? E 4 anos depois, num apartamento, né, de uma outra cidade, morreu de overdose de heroína na veia, né?
tinha 21 anos, né? Ou seja, uma lástima e um alerta, né, para quem quer que considere, né, a ideia de usar drogas, né? De curioso, o cemitério está cheio, né? E tem ainda, né, a questão dos esportes radicais, né? Você teve o caso do fuzileiro naval, ele morreu, né, durante um salto em que o seu paraquedas não abriu, né? Lá em Sorocaba, perto de São Paulo, né? E ele participava, né, de um treinamento dos fuzileiros navais, né, no Rio de Janeiro, e ele tinha feito, né, salto livre, mas aí, em um determinado momento, o equipamento falhou, né? E só a título, né, de desespero, né, as testemunhas disseram, né, que o fuzileiro ele gritava por socorro até atingir o solo, né? Imagine que coisa trágica, né? E a pessoa fazer isso por esporte, né? Se arriscar dessa forma, a se arriscar dessa forma por esporte. Você tem também, né, o uso de motocicletas, né, em grandes capitais, né? O próprio professor Valdo, né, apelidou as pessoas, né, que se arriscam dessa forma de motocidas, né? E o uso da motocicleta, ele tem aumentado, né, rapidamente nos últimos anos, né, com a questão do aumento, né, do tráfego, né, nas grandes cidades. E eu diria, né, que o uso da motocicleta, ela representa, né, um grande percentual das pessoas que ficaram com incapacitação física ou até mesmo morreram, né? E principalmente entre jovens, né, e do sexo masculino, né? Agora, essa aqui é uma questão, né, meio batida, mas não custa relembrar, né? A questão do risco, né, de se fazer pegas nas ruas. E o fato é que nossos jovens, embora muitas vezes alertados, né, ainda assim fazem pegas, né? E os pegas são promovidos, né, como algo descolado de se fazer, especialmente em tempos, né, da série de filmes Velozes e Furiosos, né? E no mundo real, você tem vários casos de morte e até incapacitação, né, que é o sujeito ou perder os movimentos das pernas, ou então virar tetraplégico, né? E é bem possível, né, esse cenário de quem assume o risco, né, de fazer o pega, né? E essa é algo menos frequente, mas ainda assim eu diria que tem um risco expressivo, né, se a pessoa não tomar, né, os cuidados adequados, né? É justamente a questão do piercing, né? Na prática, eu diria que no caso do piercing, no fundo a gente está falando, né, de feridas no corpo, né? E quem faz um piercing, né, ela faz uma ferida, né, no corpo dela mesmo. E isso, então, né, é mais uma porta de entrada, né, para um sem número de bactérias, né? E às vezes causam infecções. Em casos extremos, né, um negócio na medicina chama septicemia, né? E principalmente quando o local não é um local de cartilagem, né? E podem existir, né, infecções muito complicadas e podem até levar a pessoa a morrer, né? Como, por exemplo, né, especialmente no piercing do umbigo e no piercing da língua, né? Que são locais vascularizados e que não são cartilagem, né? E até hoje, né, ainda existe a questão, né, da violência envolvendo torcidas, né, de times de futebol, né? E um dos casos, né, que eu coletei nos jornais, um dos torcedores foi espancado até a morte em Campinas, né, a cerca de 95 quilômetros de São Paulo. E também outros dois torcedores que foram mortos a tiros, né? Imagine que coisa primitiva, a sociedade supostamente tão avançada, tão tecnológica, e esse tipo de coisa, né, ainda acontece, né? E até hoje, né, eu gostaria de terminar, né, esse episódio tentando dizer, né, que para o jovem, né, que ele busque ter mais lucidez, né, para que ele não caia nesses mataburros que eventualmente podem fazer, né, com que ele não cumpra a sua missão de vida, né. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser trocar uma ideia, comenta aí embaixo alguma coisa. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais gente. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.